Em 2022, 2023 ali, a cena de slam no geral, ela estava muito bem consolidada. Acho que foi o ano com mais slams ativos no Espírito Santo. Então, os poetas, eles estavam surgindo um atrás do outro. Um atrás do outro, muitos poetas novatos, sabe? A gente teve o poeta revelação, a poeta revelação desse ano, sabe? Então, foi uma sequência de nomes surgindo, os slams, toda semana tinha slam, e era um clima amigável, sabe? Eu acho que era um momento de paz. Tava todo mundo focado em, ok, vamos crescer a cena de slam. Uma vez que a pandemia passou, tudo passou, a gente conseguiu reestruturar a cena. Ok, agora vamos fazer essa cena crescer, vamos fazê-la ficar ainda maior do que ela é, vamos fazê-la tomar o porte que ela merece. E no pós-pandemia foi isso. E aí, até chegar em 2023, que foi quando eu senti que eu novamente estava bem estruturado, que eu senti que as marcas da pandemia já tinham passado de mim também, que meu fazer artístico estava firme novamente no slam, que eu consegui, botar minha cabeça nisso. Lá para 2017, 2018, essa cena pré-pandemia ali, a galera era um pouco mais velha, principalmente as pessoas que estavam à frente ali. Era um movimento que era um pouco menos burocrático e era feito de uma forma muito mais independente mesmo. Eu ainda sinto que isso era bem pequeno, era um rolê nichado mesmo. E pós-pandemia, eu sinto que com a entrada de tantas pessoas novas e também com esse período de amadurecimento também dessas pessoas, o slam se tornou algo mais, não só comercial, não comercial no sentido ruim, mas publicamente conhecido, sabe? Eu acho que teve um boom muito grande, as pessoas começaram a falar, mas isso afetou o movimento. Todas as vezes que o slam ele foi filmado, ele foi transmitido, ele passou na televisão, ele teve uma transmissão no YouTube que rompe as barreiras da praça que a gente está se localizando ali, sabe? Eu acho que esse boom tem muito disso, tem muito dessa transmissão, da gente começar a filmar, de postar, de ser transmitido, tudo isso eu acho que influenciou muito. Pós-pandemia ali, os discursos deles assumiram uma nova roupagem. As temáticas se mantêm, os poetas continuam falando, até porque essas dores não somem, né? Também semente do slam interescolar, sabe? Que foi plantada lá atrás e essas pessoas surgem agora, as pessoas aparecem, vão fazendo poesia. A roupagem, a forma de falar, sabe? Até pelo boom da internet pós-pandemia também, os poetas acabam pegando trejeitos de poetas de outros estados e vai se tornando toda uma massa com uma roupagem completamente diferente, uma roupagem até mais rentável para a internet, sabe? Nesse sentido, os poetas recitam em um formato que é mais parecido. Acho que a pandemia deixou essa marca. E as temáticas continuam, a gente continua falando, ainda é difícil, extremamente difícil ganhar um slam falando de amor, mas hoje eu acho muito mais possível do que no passado. Mas ainda é muito difícil, é quase impossível ainda. E ser poeta vira profissão de risco, já pensou como a gente se sente? O verso que me fez uma lenda podia ter me tornado indigente, indiferente! Acho que o que mudou pra mim, principalmente depois da pandemia, no meu fazer artístico, foi a forma de polir meus textos. Eu me tornei uma pessoa que lê muito mais graças ao slam, sabe? Eu era uma pessoa que lia muito pouco. Então, quando eu comecei a competir, quando eu comecei a estar nesses espaços, eu comecei a ler, sabe? Então, conforme os anos vão passando, eu sinto que eu vou me tornando mais capacitado a produzir obras artísticas com mais refino, sabe? Com mais leitura, com mais questões sociais, com mais recorte, sabe? Tem muitos versos, muitas coisas que eu recitei no passado que eu falo, ok, isso tem um bom conceito, mas tem um ponto a mais, sabe? A crítica não vai parar nisso, a crítica tem que ir além. Eu acho que esse refino técnico, tanto da forma de recitar, é uma forma muito mais teatral, como eu recito hoje e venho recitando desde a pandemia, do que eu fazia antes. Que foi esse processo também de eu me descobrir no teatro, de entender essa forma e como é que as outras artes, a performance, o teatro, sabe, a dublagem, pode influenciar no slam. Como é que todas essas questões podem incrementar para que a minha performance fique melhor, meu texto, minha performance fique melhor, e como é que isso impacta, como é que são as diferentes formas de recitar. O slam ele fez essa modificação completa na minha vida, na minha forma de pensar, sabe? Eu acredito que eu não teria entrado na universidade se não fosse o slam. Todos os homens da minha família, eles trabalham em trabalho braçal ou já trabalharam e têm sempre essa perspectiva, sabe? Então o slam ele me moldou e me mudou para que eu conseguisse abrir meus olhos e falar, ok, eu posso trabalhar com a palavra. A palavra tem poder para ser também algo rentável, que eu posso viver disso, sabe? A arte é uma perspectiva de futuro. Então, fui trabalhar com educação social, fui trabalhar com palestras, com oficinas e fui
trilhando esse caminho graças ao slam. O slam ele mudou essa é a minha forma de ver, sabe? Eu acho que eu teria tomado rumos completamente diferentes na minha vida e trabalhos que não me colocariam em horizontes tão grandes se não fosse o slam. Hoje, não! Eu não vou aturar suas piadas, sua cara amarrada. Não vou mudar de calçada só pra você se sentir seguro. Hoje, não! Eu acredito que não dá pra viver de slam puramente, só ele. Mas eu acredito que no futuro a gente pode conseguir. O slam por si só, a competição, ela não vai te dar essa mudança de vida rentável de uma hora para outra. Você não vai ganhar um slam e ficar rico, sabe? Mas você vai conseguir construir um fazer artístico que pode te abrir portas para outras coisas, que pode mudar sua perspectiva financeira e que vai conseguir te dar uma perspectiva de futuro, de uma carreira artística. E aí eu voltei participando aos poucos e senti que eu fui me fortalecendo, sabe? 2022 eu já fui pro estadual também, acabei não tendo uma performance tão boa, ainda estava sentindo um pouco das marcas ali da pandemia, mas 2023 eu senti que eu já estava mais estruturado. Fui participando aos poucos do slam. 2023 eu sinto que eu voltei a, ok, vou comer slam novamente, vou participar tudo, treinar, escrever mais. Para mim, o ano mais potente em termos técnicos, em termos tudo, foi 2023. Não tem condições. Eu acho que em 2018 a gente tinha uma potência muito grande também, não tem como não citar 2018, mas sinto que são potências líricas completamente diferentes, sabe? Em 2018 a gente teve um marco muito grande que era o peso da quinta região, sabe? Eu nunca vi minha região tão lírica, falar, o maior ano pra quinta região foi 2018. Mas 2023, eu lembro daquele Slam S num nível técnico absurdo, de ver e sentir ali que qualquer poeta era capaz de ganhar aquele slam, porque o nível estava absurdo. Sempre que eu reencontro esses poetas, é sempre um tema em comum, sabe? É um consenso de que esse Slam S, esse ano, foi absurdo. Minha perspectiva era eu tenho que ganhar. Não tem outra, sabe? Eu estaria mentindo pra qualquer um se eu falasse que não. Mas se eu não ganhar, eu sei que eu vou perder pra alguém que tecnicamente está com certeza no mesmo nível que eu, porque foi um Slam S, era um Slam S com nomes muito grandes, sabe? Todos os poetas estavam numa crescente muito boa, sabe? Eu lembro dos slams classificatórios já estarem sendo super complicados, sabe? De serem disputados com vários desempates, então já dava um vislumbre de como seria aquele slam. Então quando eu fui pra ele, eu lembro de sair de casa já falando pra mim, ok, você vai voltar de lá campeão do Slam S pela segunda vez, ou você vai voltar satisfeito por ter perdido pra alguém que é tão incrível quanto. Pra mim, tinham 3 nomes ali muito grandes. Eu, ADM e Adriele. O ES, ele tem muito disso de já ter um poeta que todo mundo sente que ele está predestinado a trilhar aquele caminho, mas tinha que fazer a jornada do anti-herói. E eu fui para aquele Slam S com um plano. Eu sabia que ela era o nome que queriam gritar, que ela merecia ser coroada, sabe? E eu fui fazer o que eu estava pronto pra fazer, que eu falei, ok, ela tem 1 milhão de poesias incríveis e eu vou empatar com ela quantas vezes forem necessárias até eu conseguir ganhar, nem que seja no cansaço, mas eu vou continuar aqui. O Slam S 2023, ele foi, acho que a memória mais simbólica de Slam que eu tenho, que eu lembro de o primeiro a recitar ter sido o ADM, entre os finalistas. Ele recitar, pegar a nota dele, sair, me encarar e falar, agora é você. E aí eu recitar, sair, olhar pra Adriele e falar, é você. E um sair já olhando pro outro e falar, vamos, não desce o nível de jeito nenhum. Por favor, vamos continuar trocando poesia nesse nível tão alto, sabe? Eu acho que o sentimento que tava naquele slam era que a gente não queria que aquele momento acabasse. A gente queria continuar trocando poesia em alto nível até que não houvessem mais versos a serem ditos, sabe? Então, eu lembro de olhar no fundo dos olhos dos outros competidores e tá esse sentimento de todo mundo querer entregar o seu melhor poeticamente, sabe? Então, foi acho que o momento mais marcante pra mim artisticamente, olhar nos olhos das pessoas que estão competindo comigo e ver verdade em querer ver eu crescer, sabe? Ver que no olhar dessas pessoas estava ali, mano, faz algo ainda mais absurdo do que eu acabei de fazer. Vai lá e faz o jurado querer dar 11, pelo amor de Deus, sabe? Porque eu vou lá e vou querer fazer ele dar 12. Por favor, continua dessa forma. Eu só quero voltar pra casa. Você já viu quão quente
É um busão no meio da tarde. Quer saber o quanto arde? Foda-se a sua arte. Hoje, não. Quando eu recitei Hoje Não, foi como se eu crescesse, sabe? Porque é uma poesia que ela começa grande, ela demarca a grandeza. E eu queria fazer isso, eu queria deixar isso demarcado, Hoje Não, e sair grande do palco. Porque eu acho que isso pesa, tem um peso muito grande quando você sai grande da performance de poesia, sabe? Então, eu queria entregar essa excelência e grandeza. Mostrar que, tipo assim, ok, eu estou vindo aqui, eu estou vindo para competir, tá bom? Estou aqui e se não for para ganhar, vocês vão ter que suar bastante para me tirarem desse lugar de competidor que quer essa vitória também. Sem mais delonga, salva de palma pro nosso campeão do Slam S de 2023. Quando concretizou para mim, ok, eu sou bicampeão estadual, recaiu sobre mim também uma responsa muito grande. Eu já comecei a pensar no brasileiro, já que ok, eu sou bicampeão estadual do meu estado, eu preciso estar lá forte, eu preciso estar bem nesse brasileiro, eu preciso representar e mostrar ao Brasil a força que é o Espírito Santo, sabe? Porque é a segunda vez que me confio essa honra de representar o Espírito Santo no nacional. Então eu preciso estar lá e mostrar que eu estou bem, eu estou capacitado, eu estou firme, sabe? Que eu não vou errar. E eu vou entregar o que esperam de mim, sabe? Vou subir naquele palco e entregar o máximo. Me desculpa, meus palavrão. Na próxima, eu venho aqui e faço uma metáfora com a morte dos meus irmãos. Camuflo o sentimento dos versos. Faço parecer um texto. Transforma a perfeição do pretérito no preterimento do pretexto. Já que falar difícil é fácil. Quando o sujeito identifica contexto, linguagem cansada, fez parecer tão normal. Eu odiar tanto política por não entender o que se passa no jornal. Eu vejo muitas diferenças no Ira que ganhou em 2018 e o Ira que ganhou em 2023, sabe? Em 2018 eu tava com uma perspectiva bem menos de plano, bem menos de técnica, era o sentimento, a vontade, tudo ali. Já em 2023 eu fui com um plano, eu tinha uma perspectiva de que ok, eu quero ganhar, porque é uma competição, eu já tinha construído em mim essa perspectiva de que ok, o fazer artístico é lindo, o encontro é maravilhoso, mas também é uma competição. Quando eu ganhei foi uma satisfação artística e de ok, lidei com a competição. A gente se abraça, se ama, a gente compartilha o afeto da poesia e compete, né? Às vezes é ruim, às vezes é bom, mas compete. Meu primeiro contato com o slam foi na escola. Com a poesia foi lá no meu fundamental, com a professora minha. E com o slam foi no meu ensino médio. E é muito interessante, eu acho que eu não consigo contar sobre quando eu conheci o slam sem contar como eu conheci a poesia. Mas basicamente lá no meu ensino médio eu tinha uma professora de português maravilhosa, chamada Cida Bonomo, que ela, para além de professora e fazer a parte dela na escola e entregar o que ela tinha que entregar, ela via os alunos assim como forma de progresso mesmo, no sentido de várias coisas, e ela usava a poesia como esse mecanismo, assim. E aí eu fiquei apaixonada por escrita e tudo que envolvia esse mundo, porque eu sempre fui artista, né? Mas aí pessoas vão chegando no seu caminho e vão te orientando sobre as coisas, e aí você vai entendendo o que dá para fazer com isso, onde você consegue chegar com isso. E aí essa professora me inseriu nesse mundo assim, e foi onde eu aprendi a escrever. Só que chegou no meu ensino médio, eu já não tinha mais essa professora e eu falei, meu Deus, onde agora farei poesias e sarau, e apresentação e performance? E aí foi quando uma galerinha muito bacana chegou lá na escola no ensino médio, que foi a galera com o slam chamego, né? Juntamente na época foi o Diego Cavaleiro Andante, foi até o Dudu, se eu não me engano. E fizeram uma brincadeirinha lá e apresentaram o que era o slam pra gente. Foi super bacana porque ali eu vi uma oportunidade de estar no meu mundo de novo, assim, na poesia. E uma forma de ter voz também nesses lugares. Foi muito louco e muito bom e carrego isso até hoje, né? É isso, né? Quando eu conheci foi muito perto da pandemia. Então, muita coisa inicialmente foi online. Eu passei por... Meu primeiro slam, se eu não me engano, foi de forma online. Participar do slam online foi um momento muito bom como refúgio e ruim pela situação inteira, né? Porque era uma coisa que, assim como qualquer arte, tudo é melhor pessoalmente.
A energia é diferente, né? Quando eu participei de forma online, eu fiquei muito feliz, porque foi o início, de certa forma, da minha história ali, mas a primeira vez que eu participei presencialmente foi no Slam das Comunidades. E aí eu vim, foi aqui no Mucane, inclusive. Ser uma mulher frequente e ativa na cena, sobretudo uma mulher preta. Não que não tenha, mas a permanência é muito difícil. Eu acho que meu novo, na verdade, era para ser muito velho. E aí, não fui eu que trouxe isso, não. Mas eu trouxe num momento que faltava muito. Não tinha, era triste. E eu falo muito disso, eu me sentia muito sozinha, sempre. Porque é muito diferente, né? E aí, o novo que eu trago é algo triste, mas faz parte. Que é essa coisa de, conseguir trazer algum tipo de esperança mesmo. E acabar incentivando outras mulheres, assim, a estar ativa, de forma ativa, assim. Continuando, constante, sem parar. Artista é bicho solto, te incomoda igual barata, vocês perseguem, grita, mata, nós não morre. O lado importante nisso é se ver e ganhar a voz. É o que Slam faz pra todo mundo, mas sentir que você faz parte. Essa é a diferença. É um lugar que você se sente muito sozinho quando você não tem pessoas parecidas com você. Porque não adianta eu me dar bem com geral que tá lá, mas não me ver lá. É muito diferente. E aí eu não me via nesses lugares. Porque era os manos, beleza, super legal, mas eu não tinha com quem conversar sobre as coisas que eu vivia. Porque Slam é sobrevivência em muitos momentos. E aí a minha escrita, as pessoas até me acolhiam e tal, mas não entendiam a fundo. Porque era sobrevivência. Se eu conversar com você sobre as dores de uma mulher, não é a mesma coisa que eu conversar com você sobre as minhas dores para um homem. E aí tem muito esse lugar, muito mesmo. E aí eu queria que, pelo menos por um momento, eu fosse essa pessoa. Onde as meninas chegassem lá e tivessem um lugar. E se sentissem parte, sabe? A perspectiva vivida pelas marcas deixadas pela vida tem me feito repensar sobre o valor das tranças. O fato de ser campeã, ainda mais num momento onde o pódio normalmente sempre são homens, eu acho que é provar que é possível. E não é por falta de mulheres, é isso que me entristece. Tem muita mina querendo fazer e muita mina querendo estar, só que parece que cai nesse lugar. Eu acho que eu me desafiei a passar por isso, para conseguir fazer com que outras meninas se inspirassem e conseguissem ficar também. E aconteceu. Sou muito feliz por isso, inclusive. Minha jornada começa em 2023. A Adriele estava deslumbrante naquele dia, sabe? Ela pisou no palco, ela brilhava. Em 2023, a Adriele parecia uma adulta brincando com criança. Era absurdo. Quando ela começou a recitar, eu falei, meu Deus! Quem eu achei que ia ganhar ia ser a Adriele. Acho que todo mundo, na real. E aí, acaba que a Adriele passa do tempo. Mas aconteceu e eu acho que, deixou um buraquinho no coração de todo mundo. Deixou um peso, sabe? Quando a gente soube que ela tinha passado do tempo. Eu lembro que ela tava descalça, com a trança até no chão. É o dia dela, mano. Ela tava brilhando mais do que todo mundo. E aí é difícil competir quando você vê que você quer que a pessoa ganha, pô. Você começa a acreditar mesmo, pô, é sua, pô. Não tem como, você tá brilhando mais que todo mundo. Quando eu quase fui a campeã estadual daquele ano. Por conta de 13 segundos de poesia que eu passei. Foi doido. Porque foi instantâneo, igual macarrão. Foi o negócio que deram a notícia, né? Foi o João, deu notícia. Então, galera, passam para a próxima fase. Fulano e ciclano. E até os organizadores, pô. Os organizadores murcharam ali. Porque é isso, eu sinto no Espírito Santo, eu sinto muito isso. A gente compete, mas a gente torce muito um pelo outro. E aí os competidores entre si, a gente torce muito um pelo outro. E a energia que estava nesse dia, foi muito bacana. Então quando eu chegava, eu sentia isso.
Era uma troca, assim. Então, eu chegava pra fazer a poesia e no meio da poesia eu já sentia a troca do público, assim. A galera ficava, tipo, maluca. E aí, tipo assim, eu falei, caraca, isso é muito da hora. E é uma coisa que todo mundo percebe. E aí começou isso, da gente, os próprios competidores torcerem uns pelos outros ali. Então, quem ia chegando, a gente falava, é a sua vez e agora você vai. E aí era muito bom. Então, como todo mundo estava no mesmo lugar, assim, na mesma energia, quando aconteceu o dia eu não estar mais pra final por conta da situação que passei. E como eu disse, eu não lamento nenhum momento por isso, porque como eu disse, eu estava pronta, pô. Eu estava pronta pra tudo. E quando você tá pronto, é isso, as pessoas não entendem. A pessoa fala, eu tô pronto, e aí você acha que a vitória vai vir. Não, você tem que estar pronto, você tem que estar pronto pra tudo. Pra derrota, pra vitória, pra passar do tempo, pra tudo. E aí, quando isso aconteceu, foi muito louco. Porque eu também senti que eu fiz a minha parte logo ali, pô. Então, tipo assim, eu entendi que tem coisa que é muito maior, é maior pra caramba. É maior pra caramba. E aí depois ficou aquele sentimento de, gente, peraí, tem que continuar o bagulho aqui, tem que acontecer, tem que chegar no final. E aí por isso que eu fiquei firmona também, assim. Se era pra acontecer, aconteceu. Esse dia, em 2023, ele foi muito pontual pra mim e me fez aprender que por mais que eu estivesse pronta pra encarar qualquer outras coisas que pudessem vir depois, seja filmes, seja em outras áreas artísticas para além do slam, eu entendi que eu deveria estudar. Foi nesse dia. Eu saí e falei bem assim, caraca, beleza, se eu tivesse ganhado hoje, eu teria 10 poesias pro BR? Não. A resposta foi não. E aí eu falei, o que eu posso fazer agora? Depois que eu sair daqui e eu vou buscar isso ano que vem? Eu concluí o que eu queria? No sentido de ser uma mina na cena? Acho que não. Tem que estar lá. Eu acho que eu tenho que continuar e eu tenho que fazer isso acontecer. Mas esse dia pra mim, é muito louco o que eu vou falar agora, mas esse dia pra mim foi o dia que eu ganhei. Foi o dia que eu ganhei. No outro ano eu só fui buscar. Muito barulho pra pessoa campeã, pro Slam ES 2024, pra campeã da noite, Adriele! Faz barulho pra Adriele, pô! Faz barulho! Eu me senti pronta. Eu me senti pronta para estar no estadual, pronta para estar no BR, pronta para estar mundial, mas sobretudo eu me senti pronta para estar em qualquer slam. Consegui trabalhar toda a ansiedade esse dia, tudo que eu sofria pessoalmente como artista, eu consegui naquele dia me concentrar e estar pronta mesmo, de tipo, me sentir leve e conseguir passar isso para as outras pessoas. Então eu senti que a energia que ficava quando, não porque eu estava entrando, mas por esse trabalho de conseguir estar pronta, sabe? Eu adoro poesia, a poesia é minha vida completamente. Eu adoro poesia e o que eu posso fazer com isso de melhor? Porque eu sempre tive essa ideia de mudar o mundo, né? E aí é muito, muito louco. Acho que todo artista tem uma fase que tem isso. E aí, nessa ideia, eu pensei, cara, beleza, eu não posso mudar o mundo. Foi um dos primeiros baques que eu tive na minha vida, quando... Eu choro quando eu falo disso. Quando eu falei que queria fazer poesia pela primeira vez, que foi pra minha mãe. E aí, ela falou que eu não podia mudar o mundo. E aí, depois desse dia, eu entendi que, beleza, eu não posso mudar o mundo. Mas e se eu conseguir alcançar 3 pessoas? E aí essas 3 pessoas alcançam mais 3 pessoas. Eu acho que estou mudando alguma coisa, sabe? Eu sou muito feliz fazendo isso. Então se eu tenho algum poder de mudar alguma coisa, nem que seja pequena, de virar alguma chave, eu queria estar e eu queria fazer. Eu acho que eu fiz alguma coisa, mas eu fiz. Foi aí que eu entendi que o sorriso de uma mulher é sinônimo de resistência. Muito cedo me apresento a contos de fadas. Mal acabo de nascer, minha orelha já é furada. Mal acabo de viver e já estou predestinada. Muito cedo minha inocência já é tomada. A relação com a minha família na arte sempre foi muito difícil. É complicado dizer que é falta de apoio, mas... Eu não tive apoio, mas eu podia fazer até certo ponto. Eu acho que era levado muito, e ainda mais porque eu comecei lá no fundamental, era levado muito pro lugar de tipo, deixa ela,
Pra minha família, a arte sempre ficou muito no lugar de deixa ela fazer, hobby, deixa ela fazer as pinturas dela. Que legal! Filha, bonito o que você tá fazendo. E aí, quando eu fui crescendo e começou a ficar sério, e aí já ficava tipo, uou, ei, calma aí, o que você tá arrumando? Por que você tá levando isso tão a sério? E por anos eu tentei convencê-los. E por mais que de maneira triste, eu consegui entender uma parada na vida com eles, que é a questão da liberdade, assim. Eu sou muito chorona. Eu só entendi o conceito pra mim sobre o que é liberdade na vida, assim, quando eu entendi finalmente que você não precisa provar o que te faz feliz pra outra pessoa. Você só tem que fazer e ser. Só seja feliz. Seja você e você vai ver que, consequentemente, você vai ser muito feliz. Quanto maior for a trança, maior é a dor que estamos sentindo. Tentei buscar algum sentido, até minha ancestralidade chegar até mim e dizer, ouça. Não indague o seu sentido e persevere com sua força. Eu acho que um momento leve foi 2023, só que tinha uma expectativa das pessoas, dessas mesmas pessoas que ficaram tristes. No outro ano, essas pessoas estavam indo para me assistir, a grande parte delas já falavam sobre isso, né? Sobre a gente sabe quem vai ser a campeã hoje. Então tinha essa expectativa, assim. Eu tive muitas dores pessoais, artisticamente falando. Fui para outras áreas artísticas e acabei levando muitos baques, porque o slam, como a gente estava falando, né? O slam é um lugar de acolhimento e que foi muito importante na minha vida. E aí eu fui para outras áreas artísticas, como atriz, por exemplo, e não via muito isso. Foi um lugar meio que as pessoas vão mesmo por cima uma da outra e você não se sente parte. E para mim a melhor coisa desses lugares é se sentir parte. E aí quando chegou essa responsabilidade, tinha um peso ali. E como você correu o ano todo, e aí eu tinha isso. Porque no ano anterior eu não tinha essa necessidade, nunca tive, eu sempre odiei competições. A minha necessidade maior sempre foi com um compromisso, que talvez não é uma coisa que te dão, é uma coisa que você entende, assim. E aí eu acho que eu entendi que eu tinha algum compromisso e tinha que fazer alguma coisa. E aí quando chegou nesse ano, eu acabei pensando que é isso, eu tenho que fazer, tudo que eu fiz, colocar em prática aqui agora, era muito racional. Acho que 2023 foi muito minha parte emocional da coisa e na outra profissional e racional da parada. E aí eu tinha uma responsabilidade muito grande. E na época eu senti um abalo muito, muito forte dos outros competidores, assim. Tinha uma quantidade de pessoas muito discrepante, né, do ano anterior, competindo em 2024. Foi uma tristeza, a gente estava triste. O estadual foi lindo, inclusive, mas a gente estava triste porque a gente esperava que fosse outras coisas, que a gente tivesse mais pessoas, que slams estivessem mais ativos, sabe? Então a gente estava nesse baque também, porque aqui muitos organizadores também são competidores, e aí não dá para separar as coisas, né? E a gente trouxe um pouco disso para o dia da competição. E aí eu senti mais ainda essa responsabilidade da expectativa que foi criada, sabe? E de tudo que eu estudei, de tudo que eu me motivei a estar e fazer. Não, eu não quero essa força que me leva à fragilidade. Eu levanto dessa mesa e me preencho de coragem porque eu não quero, eu não admito, eu não trabalho aqui. Eu acho que foi o poema da final, foi um poema que eu escrevi, sei lá, 11 minutos, 12 minutos. Foi muito rápido, porque foi de tudo que eu vivi no processo. E aí foi um entendimento pessoal. Então o nome da poesia é Eu Não Sou Forte. E traz muito a questão de ser uma mulher preta e de toda essa solidão mesmo que a gente sente em todos os lugares. Porque por mais que você finalmente sinta que você é parte, independente, tem alguma coisa ou alguém ou alguma situação sempre que aponta o dedo na sua cara e fala: você é preta, você não deveria estar aqui.
E essa poesia é isso, é o desaguar de todo o sentimento que eu tive nos processos, assim, e de autoconhecimento também. E entender finalmente que essa posição de ser forte o tempo todo, ela não existe. Porque a gente é humano, a gente não é programado, a gente é humano. E aí foi, assim, o peso dele é com certeza ser uma mulher preta e a solidão que isso é. Eu prefiro a coragem, que não tira o meu sorriso. Pois se a força realmente fizesse sentido, a solidão da mulher preta seria um fardo resolvido. Thank you.